Bom, palavra de Deus então, 1 Coríntios capítulo 3, quem achou diga amém. Quem não achou, misericórdia, né? Diz assim a palavra de Deus: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Que o Senhor mais uma vez aplique esta palavra ao meu e ao seu coração, meus irmãos e irmãs, nesta noite. Pois bem, meus amados irmãos, algo que nos chama muito a atenção na igreja de Corinto, ao ler as cartas de Paulo ao Corinto, ao ler também alguma coisa da história da igreja, principalmente da história do primeiro século, onde nos fala basicamente acerca dessas igrejas. Vamos observando então algumas peculiaridades desta igreja. Uma igreja que, apesar de ter muitos membros, uma igreja que, apesar de já ter um tempo, de caminhada cristã, quando o apóstolo Paulo escreve estas cartas, esta igreja, ela já tinha um tempo de caminhada cristã, já era uma igreja estabelecida, já era uma igreja estruturada, porém era uma igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja que tinha muitas dificuldades, mas o apóstolo Paulo, ele vai justamente chamar a atenção desta igreja para algumas coisas que aquela igreja estava vivenciando e que não estava agradando a Deus. Quantas vezes nós, como igreja, até achamos que estamos agradando a Deus, mas que por vezes não estamos. A palavra de Deus, quando vai escrever as 7 igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse, há uma igreja em especial chamada Sardes, que Deus fala assim: olha, você tem a aparência que está viva, mas está morta. Então muitas vezes nós achamos que estamos fazendo e estamos agradando a Deus, estamos fazendo o correto, mas muitas vezes Deus não tem se agradado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, dos lugares que frequentamos, da maneira que tratamos o nosso irmão, da maneira que tratamos o próximo que não é considerado nosso irmão. Então todas essas coisas envolvem a vida cristã, e o apóstolo Paulo então ele resolve escrever esta carta justamente porque ele tinha sabido notícia de que aquela igreja lá naquele lugar, os irmãos lá da casa de Cloé haviam dito para ele: olha, esta igreja está uma igreja dividida.
está uma igreja fracionada, está uma igreja onde cada um busca os seus próprios interesses. E o apóstolo Paulo então resolve exortar aquela igreja a justamente observar algumas coisas que dentro da igreja do Senhor, elas precisam existir como igreja. E ele faz um contrassenso mostrando as coisas erradas que a igreja estava praticando, para que nós possamos, nos dias atuais, poder observar então o que é certo fazer. Por exemplo, quando você vai orientar uma criança, você não precisa ensinar o que é errado para os filhos, precisa? Algum pai ou mãe ensina o que é errado para o filho? Com raras exceções, isso não acontece, não é verdade? Mas eles aprendem o que é errado. Como pode? Porque na verdade está na nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu nossa mãe, de modo que o pecado original herdamos lá de Adão, e então é claro, a cada dia nós somos levados e inclinados a fazer e a praticar coisas por causa da natureza pecaminosa que existe em nós. Então você não precisa ensinar o que é errado, mas você ensinando o que é certo, você mostrando aquilo que é verdadeiro, mostrando aquilo que é puro, que é justo, segundo disse Paulo aos Filipenses, então você automaticamente estará excluindo aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não vai agradar a Deus. E a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: será que eu tenho agradado a Deus? Será que eu como igreja tenho agradado a Deus? Será que eu como crente, a minha vida cristã tem realmente sido uma vida que agrada ao Senhor? Porque, meus irmãos e irmãs, por vezes nós somos levados a pensar, fazer, andar por lugares que não vão agradar ao Senhor. E a igreja de Corinto era uma igreja que precisava ser exortada. Por quê? Porque lá naquele lugar eles precisavam crescer, eles precisavam amadurecer, eles precisavam ter unidade, porque o Senhor diz para nós: olha, andarão dois juntos se não houver acordo. E aquela igreja não havia acordo. E nós precisamos pensar então nesse 2021 que vivemos. Será que nós como igreja temos realmente pensado a mesma coisa? Temos tido os mesmos objetivos, os mesmos ideais? Será que de fato arde no nosso coração ainda o desejo de ver a igreja crescer, de ver a igreja ser mais e mais estruturada? Pois bem, ao observarmos esse texto bíblico, vamos observar algumas perspectivas da igreja de Deus, de uma igreja que realmente caminha na direção correta, na direção que Deus quer que caminhemos. E é sobre isso que vamos falar nesta noite, poder observar então algumas perspectivas da igreja que caminha no temor do Senhor, da igreja que experimenta as delícias que o Senhor tem para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos agradar ao Senhor, porque se nós não agradarmos o nosso Deus, então estaremos em desacordo com a palavra de Deus, e estando em desacordo com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E nós precisamos sim, como igreja, nos comprometermos com o nosso Deus. Falávamos hoje na hora do almoço com os pastores que estavam juntos almoçando, e nós estávamos falando justamente de como a igreja tem sido frágil no tempo atual. A igreja tem vivido realmente um tempo muito fragilizada, a igreja tem vivido um tempo onde se desvia muito fácil. Depois dessa pandemia, quando ela passar, muitos crentes não vão voltar, porque simplesmente não estão conseguindo forças. É claro que a força não está neles, a força está no Senhor. É Deus que é poder, Ele nos fortalece, mas é preciso nos comprometermos com o nosso Deus, porque à medida que eu me comprometo com o Senhor, como disse o próprio Senhor Jesus, lá no texto no Evangelho segundo Mateus, Ele vai dizer para nós que eu tenho que buscar o que primeiro? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a promessa dele é o quê? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, por vezes nós temos medo de nos comprometer muito seriamente com Deus, porque a Bíblia diz que ao que muito é dado, muito é cobrado, e como muitas vezes não queremos ser cobrados, então a gente também não dá nada.
A gente não recebe nada, então eu não quero ser cobrado, então eu não vou me comprometer. Mas, irmãos e irmãs, o cristianismo é um cristianismo de compromisso, de comprometimento com Deus e com a obra do Senhor. Porque se eu não me comprometer como igreja, eu não serei uma igreja realmente que tenha agradado ao Senhor. E é sobre isso que nós queremos mostrar à luz do texto. Caminhando com você nesse texto, vamos observar algumas coisas. E primeiro é importante você pensar que quando o texto diz que nós estamos falando como a carnais, logo no primeiro versículo, ele diz assim, olha, eu porém, irmãos, Paulo dizendo, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Às vezes, quando nós lemos esse texto na língua portuguesa, nós achamos que está falando de crentes que espiritualmente são carnais. Não é isso que está falando o texto. A palavra carnal aqui, essa palavra não é a mesma carnal que está no versículo 3. A palavra carnal do versículo 3, sim, esta palavra é dizendo assim, olha, você tem sido um crente carnal. Mas a primeira palavra carnal do primeiro verso não tem a ver com isso, tem a ver assim, olha, você é humano, você foi feito de carne. Essa é a tradução melhor, você foi feito de carne, você é uma pessoa humana. Isso quer dizer o quê? Eu não posso falar para você como um ser espiritual, porque você não é um ser espiritual, você é um ser humano, você é um ser carnal. Então essa palavra usada aqui, a palavra sarcone, é a palavra que indica carnalidade humana e não carnalmente espiritual. Então quando nós observamos isso, nós vamos ver o quê? Que a família de Deus, que a igreja de Deus, ela precisa ter maturidade cristã. O crente precisa amadurecer. Essa é a primeira perspectiva que nós precisamos conversar com os irmãos nesta noite. Quantas vezes, irmãos e irmãs, estamos há tanto tempo dentro da igreja, servindo ao Senhor, e muitas vezes quando vem as lutas, quando o problema acontece, então nós fraquejamos. Pastor, mas nós somos humanos, está aí o texto dizendo, é verdade, mas nós precisamos sim buscar ao Senhor, buscar aprender a palavra de Deus, porque quanto mais você estiver alicerçado na palavra, então os ventos podem vir, as lutas podem vir, mas você não vai cair. Por quê? Porque você vai estar firmado na rocha que é Jesus. Gosto muito da expressão de um campo de trigo. Alguém já viu um campo de trigo? Já teve essa oportunidade de ver, né, pessoalmente? Né? Um campo de trigo é muito interessante. Por quê? Porque você sabe, como a Bíblia inclusive diz, no meio do trigo tem o quê? Joio. Tem como você separar a olho nu? Não. Quem olha uma plantação de trigo não consegue identificar joio olhando, né, de maneira a olho nu, de longe, você não vai conseguir identificar. Mas há um momento específico que aquela pessoa que cultiva sabe identificar. É quando vem o vento. Quando o vento bate na campina, todo o trigo deita na campina, todo o trigo deita, mas o joio está lá duro, né? O seu caule é rígido, ele não deita. Mas olha que interessante, quando o vento é forte demais, o que acontece com o trigo? Está lá deitadinho, tranquilo, a raiz está no lugarzinho certinho, mas o joio é quebrado, porque o vento é forte. Mas quando passa o vento, o que acontece com o trigo? Aos poucos ele vai retornando à sua posição original. Por quê? Porque ele tem a sua raiz firmada lá e é flexível, ele tem humildade, vamos comparar conosco, né? Tem humildade para poder ficar de joelhos e pedir a Deus graça, porque o crente, quando ele está em oração, é claro que é muito melhor do que quando ele não ora. O crente precisa estar de joelhos, se ele puder, ou orando todo o tempo, para quê? Para não entrar em condenação ou em tentação, diz a palavra. Então nós precisamos sim orar sem cessar. E quando o apóstolo Paulo fala para esta igreja, nesse texto, ele diz aqui o verso 2, olha, eu dei leite para vocês para beber, não vos dei alimento sólido. O que ele queria dizer com isso? Aquela igreja era uma igreja que estava já
tendo ali um ensinamento, já com pastores que haviam passado, aquela igreja estava caminhando ali no Senhor, mas muitos crentes daquela igreja, apesar de estarem na igreja há tanto tempo, ainda não tinham conseguido amadurecimento espiritual. É preciso amadurecer. Eu não posso continuar neófito a vida toda. É isso que Paulo está dizendo. Olha, crente, olha, igreja, vocês não podem continuar neófito a vida inteira. É preciso crescer, é preciso amadurecer. É preciso ter esta maturidade, e isso acontece na nossa vida também, no que diz respeito à vida extra-igreja. Não é verdade? Precisamos amadurecer, não podemos ficar todo o tempo como criança. Você não pode dar leite para o seu filho a vida inteira, apenas leite. É claro que você pode tomar leite a vida inteira se quiser, mas não somente o leite, porque senão você não vai conseguir sobreviver, vai ficar desnutrido talvez. Então é muito importante que nós pensemos, como está a minha maturidade diante do Senhor? E quando nós falamos desse tipo de maturidade, estamos falando de maturidade espiritual. É aquele crente que nada aborrece ele, não. Tem esse negócio de, porque o pastor falou uma palavra lá que eu não gostei, vou embora. Porque o presbítero não foi na minha casa visitar. Porque o diácono, eu cheguei na igreja, ele me cumprimentou. E tal, e tantas coisas, né? São tantos crentes que às vezes querem ser tratados como bebelôs, não é assim? E isso é complicado, por quê? Porque na igreja é lugar que todos nós deveríamos ser iguais, com problemas, com adversidades, com lutas, cuidando uns dos outros, mas é preciso que nós possamos reconhecer que tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, precisa ser para a glória de Deus. Então, se tudo que você fizer, colocar no seu coração que é para a glória de Deus, e fazer conforme as forças que Deus colocar em você, então você estará agradando a Deus. Mas é preciso que o crente, ele amadureça, isto é, que conheça a palavra, que seja um crente de oração, um crente que busca o Senhor enquanto você pode achar. Irmãos, a palavra de Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Quanto mais você se aproximar deste livro, mas não é se aproximar de estar perto, é se aproximar de ler, de entender, de buscar, de comer desse rolo, como o Senhor falou para Jeremias: come desse rolo. Quanto mais você tiver envolvimento com a palavra, mais você crescerá espiritualmente falando, porque é preciso que o crente cresça. Observe o que diz a palavra, versículo 3: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, agora sim, espiritualmente carnais, e andais segundo o homem? Naquela igreja, as pessoas: quem vai pregar hoje? É o Apolo. Então não vou não, só vou quando for Jesus. Só vou quando for Cefas. Só vou quando for o apóstolo Paulo. Quem vai pregar hoje? É o pastor Robson. Não, isso aí está fora, vou outro dia. Você acha que não tem crente que escolhe muita coisa? Sabe, isso é uma demonstração clara de imaturidade. Por quê? Porque quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente vem para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para ouvir do Senhor a palavra, para adorar junto com o ministério de louvor. Não importa se vai ser a Maísa, se vai ser o pastor Robson, se vai ser outra, não, isso não deve importar para nós, porque de fato nós precisamos ter esta maturidade para entender que desse lugar Deus vai falar comigo, sabe? Não importa o vaso. E muitas vezes a igreja de Corinto estava assim, e aí Paulo faz uma advertência, diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Sabe, vocês não precisam se preocupar com isso. Não deve haver esse tipo de divisão dentro das igrejas do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo: olha, então, vocês têm bastante maturidade para reconhecer que a palavra vem de Deus, que o poder é Deus, e que a força vem de Deus, e que nada foge ao controle soberano de Deus. Mas tem uma outra coisa importante:
dos versos 5 a 9 que nós lemos, aí o apóstolo Paulo, a partir logo do versículo 5, ele começa a dizer assim: olha, esses homens, tanto Apolo quanto Paulo, são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Meus irmãos, nesse momento o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a igreja, além de precisar de ter maturidade, ela precisa também de quantidade. Mas quantidade, pastor? Sim. Olha quantas pessoas têm que trabalhar na obra do Senhor. A obra do Senhor não é só para um. Na igreja do Senhor, nos dias atuais, todos têm lugar para trabalhar. Inclusive isso é que nós temos falado na igreja, né, Júlio? Os irmãos, tem vaga no Ministério do Louvor, tem vaga para ser diácono na próxima eleição, tem vaga para ser presbítero, vamos ter eleições, tudo isso, há lugar para nós no Ministério de Intercessão e Oração, há lugar. O problema, irmãos e irmãs, é que nós às vezes falamos assim: Deus está procurando só qualidade, não é quantidade. Mas de que adianta a qualidade se não tiver ninguém mais? Uma pessoa, duas pessoas. A quantidade ela é importante. Observe que o que Paulo está dizendo aqui: olha, esses irmãos são importantes, sim. Tanto Apolo quanto Paulo e outros são importantes. Deus os tem usado. Mas entendam que Deus também quer usar vocês. Entendam que Deus quer usar vocês na comunhão dos santos e não na divisão. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não paramos para pensar o quão importante é também a questão da quantidade, porque a quantidade viabiliza projetos, a quantidade vai desafogar algumas pessoas. Mas está sempre na escala fulano e beltrano, nunca muda. Mas por que não muda? Porque muitas vezes nós não nos dispomos para esta obra, para esse ministério que é do Senhor. Então eu e você precisamos sim abraçar a causa, entendendo que nós somos lavoura de Deus. É isso que o texto está dizendo. Observe aí o verso 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos e irmãs, nós fomos edificados sobre o firme fundamento, que é a rocha, que é Jesus. A Bíblia diz que além dele não há salvação. Então nós somos edificados nele, nesta rocha, e nós não podemos sair desta rocha. Mas eu gosto muito do texto do Salmo 1. O Salmo 1 diz que nós precisamos ser como uma árvore plantada aonde? Junto ao ribeiro, junto às correntes das águas, que dão fruto na estação própria, está tudo certinho, sabe? Bebendo ali da água da vida que é Jesus. Nós precisamos estar com as nossas raízes realmente na videira. Quando Jesus diz em João capítulo 15 que ele era a videira verdadeira e o Pai o agricultor, ele diz assim: olha, todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta, mas todo que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Precisamos estar na videira. Um galho fora da videira, ele não produz, ele seca e morre. E nós precisamos sim de quantidade, pessoas para trabalhar. Isso vai dar a exata ideia de que teremos sim multiministérios dentro da igreja, se for necessário e se for possível. Mas como isso pode ser possível? Com o trabalho de cada um de nós. Por isso é tão importante você usar a expressão bíblica que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantas vezes, irmãos, a gente tem jogado o trabalho para o outro? Não, Senhor, procura fulano. Não, Deus, essa obra é fulano que faz bem. Chama ciclano, sabe? Ao invés de falar: Senhor, olha, se o Senhor quiser, eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Eu vou trabalhar na tua obra, estou disponível. O crente precisa estar disponível, porque a igreja é lavoura de Deus. E como lavoura de Deus, diz a Bíblia que os trabalhadores são poucos. São poucos. E nós precisamos sim ter essa perspectiva de que, como lavoura de Deus, precisamos ter quantidade também, para poder ver a igreja cada dia mais trabalhando, praticando, fazendo a obra do Senhor. Mas também
o apóstolo Paulo nos fala, e aí a partir dos versículos 10, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a igreja, ela é templo de Deus, ela é um lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus habita. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Qual é o único templo que não foi feito por mãos humanas? É você. É você. Deus fez com as próprias mãos dele. Não é assim que ele nos fez? Nos criou. A Bíblia diz que Deus nos criou e dele somos, obras das suas mãos. Então ele habita somente neste templo, chamado ser humano, chamado filho dele. Então ele tem habitado na nossa vida. Então nós precisamos sim, além de ter maturidade, além de prezar e lutar para termos quantidade na obra do Senhor, para o trabalho, pessoas capacitadas para a obra, nós também precisamos de qualidade, é claro. Não ia deixar de falar da qualidade. O apóstolo Paulo está mostrando justamente isso para nós. Somos templo do Senhor. Não sabeis, olha a pergunta, que vocês são santuários de Deus, versículo 16, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ah, meus irmãos e irmãs, é preciso nos prepararmos para a batalha. É preciso nos prepararmos para a batalha. Está chegando o dia, e eu sinceramente creio nisso, que está chegando o dia em que a igreja terá que fechar as suas portas de templos e começar a voltar a pregar nas casas, voltar a pregar a escondidas, como é já em alguns países, por exemplo, da igreja perseguida. Alguns países que hoje não é mais janela 10x40, já se ampliou esse horizonte. Então é importante nós observarmos que o Senhor vai exigir cada vez mais de nós. Cada vez mais a igreja será perseguida, cada vez mais a igreja será levada a realmente demonstrar a sua fé, mostrar quem você é como igreja. Porque, irmãos e irmãs, muitos crentes ainda serão como Pedro. Você se lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro, quando Jesus estava lá crucificado, alguém disse: ei, aquele lá, ó, é um deles, né? Não, de jeito nenhum, nunca vi mais gordo, não sei quem é, quero nem saber, sabe? E não vai demorar muito, irmãos, se isso voltar a acontecer. O Brasil, estamos vivendo um tempo muito tranquilo para a pregação do Evangelho já há muitos anos. Apesar de se dizer um país laico, sabemos que de laicidade não tem nada. Porque na verdade a igreja do Senhor daqui a pouco será muito mais perseguida. Mas para isso precisamos agora investir em qualidade. Isto é investir em tempo realmente de qualidade com o Senhor, investir em oração, investir no ensino da palavra, investir em estarmos cada vez mais em comunhão, porque é na comunhão dos santos que vamos conseguir resistir aos dias maus. E não se enganem, os dias maus estão aí, sabe? Haverá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, disse o apóstolo Paulo. E esse dia já chegou. Mas agora estamos caminhando para um tempo em que a igreja, ela deverá dizer realmente o que ela é. As leis que são criadas a cada dia tentam impor alguma coisa diferente no meio da igreja, algo que a igreja não pode concordar. Mas se for preciso, até mesmo, dizer não a algum tipo de lei e preferirmos esta lei, de que lado vamos ficar? Para isso, precisamos sim de crentes da maior firmeza, crentes de qualidade, sabe? O sogro de Moisés falou para ele: Moisés, olha, você não vai dar conta, mas escolhe homens da maior firmeza, escolhe dentro do povo, homens da maior firmeza, sabe? Então é importante demais que você, que eu, como igreja do Senhor, possamos dedicar a nossa vida a buscar maturidade, a de fato crescer espiritualmente, buscarmos realmente a contagiar os nossos irmãos, para que também através da comunhão e da pregação do Evangelho, tenhamos também quantidade, mas também
procurarmos conhecer a palavra, procurarmos estudar a Bíblia, procurarmos sim estudar outras coisas, para que possamos ter um conhecimento também geral, e assim podemos ter crentes de qualidade. Mas para que você tenha uma vida espiritual de qualidade, só vai acontecer isso quando você buscar ao Senhor, enquanto você pode achar, quando você invocar o Senhor, enquanto Ele está perto, porque haverão dias em que nós vamos ter de desejar buscar a Deus e não vamos conseguir, sabe? E quando esse dia chegar, diz a palavra que haverá muito choro e ranger de dentes. Pastor, está querendo amedrontar a gente? Não, apenas dizer que nós precisamos sim observarmos que somos igreja do Senhor, e eu preciso sim me comprometer com esse Deus, sabe? Eu não posso brincar de ser crente, porque o inimigo não brinca de ser capeta, ele é o diabo mesmo, sabe? E muitas vezes nós não nos damos conta, achamos que, Deus, Ele é misericordioso mesmo, eu posso deixar para amanhã. Não, não podemos não, precisamos buscar o Senhor hoje, enquanto a gente pode achar, sabe? Precisamos observar os preceitos do Senhor agora. E aí eu quero finalizar lembrando um texto lá de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o seu pensamento, meu irmão, minha irmã, com as coisas de Deus. Abra mão de verdade das coisas do mundo, sabe? Rejeite as coisas do mundo na sua vida, na sua casa, na sua família. Preze por buscar aquilo que é puro, amável, verdadeiro, santo. E você vai ver que assim você será um crente de qualidade, porque Deus procura crentes de qualidade para a obra dele, porque a obra dele, ele precisa de gente qualificada. Quem é que qualifica? É ele. Mas quem busca? Somos nós. Ele vai qualificar quando eu disser, Senhor, estou aqui, vou buscar o Senhor. O Senhor pode me capacitar, Deus? Eu sei que o Senhor quer me usar. Então deixa Deus te usar, mas se qualifique com maturidade, pense na quantidade que é necessário, mas também pense que é preciso crentes da maior firmeza, com qualidade na obra do Senhor. É assim que Deus tem buscado de cada um de nós. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?